Acaso quem estava morto era descrente, mas demo-lo vida com a crença e fizemos para ele uma luz, Al-Qur'an, com a qual se conduz entre as pessoas. Pode ser igual a quem está nas trevas da descrença, das quais não poderá sair sem minha vontade? Assim, foi embelezado aos descrentes o que praticavam. E assim, pusemos em cada cidade os maiores dos seus criminosos para conspirarem nela e impedirem outros da crença, mas não conspiram senão contra si próprios e não se apercebem. E quando lhes chega um sinal, dizem: jamais creremos até que nos seja dado algo igual ao que foi dado aos mensageiros de Allah. Allah conhece melhor onde e em quem coloca sua mensagem. Brevemente, atingirá aos criminosos uma humilhação perante Allah e um castigo severo pelo que conspiravam. Portanto, a quem Allah quer guiar, abre seu peito para o Islã, e a quem quer desencaminhar, torna seu peito estreito, sendo-lhe difícil aceitar o Islã, contraído, como se estivesse ascendendo ao céu. Assim, Allah coloca a imundície que advém do pecado sobre aqueles que não creem. E este é o caminho reto do teu Senhor. Já temos explicado detalhadamente os versículos para um povo que reflete. Para eles haverá a casa da paz, paraíso, perante seu Senhor, e ele será seu protetor por tudo que praticavam. E no dia que reunir a todos, djinns e humanos, Allah dirá: ó assembleia de djinns, de facto seduziste um grande número dentre os humanos, e seus amigos entre os humanos dirão: Senhor nosso, aproveitamos uns dos outros, mas chegamos ao fim do nosso termo que fixaste para nós. Um anjo dirá: o fogo é vossa morada, no qual permanecereis eternamente, exceto o tempo que Allah quiser. Certamente, teu Senhor é prudente e sábio. E assim, fazemos de alguns injustos amigos dos outros como um castigo pelo que adquiriam, ó assembleia de djinns e humanos. Acaso não vos vieram mensageiros escolhidos dentre vós, recitando-vos os meus versículos e advertindo-vos do comparecimento deste vosso dia de julgamento? Dirão: testemunhamos contra nós próprios. A vida mundana os iludiu e testemunharão contra si próprios que eram descrentes. Isso porque teu Senhor jamais destruiria injustamente as cidades enquanto seus habitantes estejam desinformados, sem terem sido advertidos da verdade. E para cada um haverá grau segundo o que tiver praticado. E teu Senhor não está desatento do que praticam. E teu Senhor é o rico, Senhor da misericórdia. Se quisesse, poderia destruir-vos e substituir-vos depois por quem ele quisesse, tal como vos criou da descendência de outros povos. Certamente, o castigo que sois prometidos virá, e vós não podereis escapar. Diz: ó meu povo, atuai à vossa maneira, que eu atuarei também à minha maneira, mas brevemente sabereis para quem será a melhor casa no fim, paraíso. Certamente, os injustos não prosperarão. E reservam para Allah uma porção das colheitas e dos rebanhos que ele criou, dizendo, segundo sua alegação: isto é para Allah e isto é para os nossos deuses associados a Allah. Mas o que é para os seus deuses associados não chega a Allah, e o que é para Allah, isso chega aos seus deuses associados. Que mau é o que julgam. E assim, seus associados, demônios, embelezaram a muitos dos politeístas o assassinato de seus filhos para destruí-los e causar-lhes confusão na sua religião. Se Allah quisesse, não o fariam. Portanto, deixa-os com o que inventam. E dizem, segundo sua alegação: estes rebanhos e colheitas estão interditos. Não comerá disso senão quem quisermos. E há rebanhos cujas costas são proibidas para montanha e carga, e há rebanhos sobre os quais não se menciona o nome de Allah ao abater, inventando assim mentiras acerca dele, alegando que Allah é que ordenou isso. Logo, ele os retribuirá com o castigo pelo que inventavam. E dizem: o leite ou cria que há no ventre destes rebanhos é exclusivo para os nossos homens e proibido para as nossas mulheres. Mas se for um nado morto, então poderão partilhar nisso, todos poderão consumi-lo. Logo, Allah os retribuirá com o castigo pela sua atribuição falsa acerca dele. Certamente, ele
ele é prudente, sábio. Sem dúvida, estão perdidos aqueles que matam seus filhos insensatamente, sem conhecimento, e proíbem o que Allah lhes proveu, inventando mentiras acerca de Allah. Sem dúvida, desviaram-se e não estavam orientados. É Ele quem cria jardins com plantas trepadeiras e não trepadeiras, as tamareiras, as plantações cujos frutos são variados no sabor e na aparência, as azeitonas e as romãs, semelhantes na espécie e não semelhantes na variedade e sabor. Comei de seus frutos quando frutessem. Dai o zacá, que é devido no dia da sua colheita, e não transgride certamente. Ele não gosta dos transgressores. E dos rebanhos, ele cria uns de grande porte para carga e outros pequenos para abate. Comei do que Allah vos proveu, e não sigais os passos do Shaitan. Certamente ele é para vós um inimigo declarado. Dentre o gado, Allah criou aos pares 8 tipos, 2 de ovino e 2 de caprino, macho e fêmea de cada. Pergunta: acaso proibiu os 2 machos, cabrito e carneiro? Ou as 2 fêmeas, cabra e ovelha? Ou o que contêm os úteros das 2 fêmeas? Informai-me com conhecimento, se sois verazes. E 2 de camelédio e 2 de bovino, macho e fêmea de cada. Pergunta: acaso proibiu os 2 machos, camelo e boi? Ou as 2 fêmeas, camela e vaca? Ou o que contém os úteros das 2 fêmeas? Ou estáveis presente quando Allah vos ordenou isto? Mas quem é mais injusto do que aquele que inventa mentiras acerca de Allah para desviar sem conhecimento as pessoas? Certamente Allah não guia o povo injusto. Diz: não encontro no que me foi revelado uma proibição para quem quer se alimentar, a não ser a carniça, animal morto, sem abate, o sangue corrente ou a carne do porco, pois certamente isso é imundície e prejudicial, ou aquilo em que tenha sido invocado o nome do outro para além de Allah, certamente isso é pecado. Mas quem for forçado a isso por fome extrema ou risco de morte, sem intenção de desobedecer ou transgredir, então certamente teu Senhor é perdoador, misericordioso. E aos judeus proibimos o consumo de todos os animais com unha inteira, não dividida, e do bovino e do ovino e caprino. Proibimos-lhes suas gorduras, exceto as que estão nas suas costas, nas tripas ou que estão ligadas ao osso. Assim, os retribuímos com esse castigo pela sua rebeldia, e certamente nós somos verazes. Portanto, se te rejeitarem, diz: vosso Senhor é possuidor de vasta misericórdia, mas seu castigo não será desviado do povo criminoso. Aqueles que atribuem associados a Allah logo dirão: se Allah quisesse, nem nós e nem nossos pais atribuiríamos associados a Allah, nem proibiríamos algo que ele permitiu. Assim, também os seus antepassados rejeitaram, até que provaram o nosso castigo. Diz: porventura tendes vós algum conhecimento que sirva de prova e o possais nos apresentar? Vós não seguis senão conjecturas e não fazeis mais do que mentir. Diz: somente a Allah pertence o argumento conclusivo, e se ele quisesse, realmente ter-vos-ia guiado a todos. Diz: apresentai vossas testemunhas àqueles que testemunham que Allah proibiu isto. Então, se o testemunharem falsamente, não testemunhes com eles, pois são mentirosos, e não sigas os caprichos daqueles que rejeitam os nossos versículos e daqueles que não acreditam no além e igualam outros ao seu Senhor.